Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui, mais uma versão do Sexta Conservadora. Hoje tivemos às 18h30, falamos sobre a situação no país e hoje, agora à noite, às 10 horas da noite, eu tenho o prazer de ter comigo o biólogo e virologista Paulo Zanotto. Nós vamos conversar sobre vários assuntos, sobre a cloroquina também, e depois eu gostaria de falar com ele sobre a visão política dele, que é muito boa, porque ele é uma pessoa bastante preparada e ele segue isso, inclusive o globalismo, há anos. Não é, Paulão? Tudo bem, Paulo? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Obrigado. Paulo, eu queria começar te perguntando assim, sobre essa questão. Ontem eu assisti um filme chamado Contágio. Eu não sei se você viu esse filme. Esse filme aí é assustador, os paralelos que existem com a realidade que estamos vivendo. E o Olavo de Carvalho, ele costuma dizer que nenhuma ideia política acontece sem antes passar pela cabeça de um intelectual. E nós temos, né, o exemplo do livro 1984, do livro Admirável Mundo Novo, né, respectivamente de Orwell e Aldous Huxley. E também temos outros exemplos, mas vamos nos fixar desse filme Contágio, e eu queria perguntar para você, você teve uma experiência no ano 2000, foi quando você começou a trabalhar com esse tipo de vírus, né? Foi no caso da SARS, né? Se eu não me engano, pelo que eu vi de uma entrevista sua, com o tipo do vírus o corona. Agora, não, desculpa, pode falar. Não, é isso mesmo, é verdade. Isso, né? Não, o que eu queria te perguntar é se, na ocasião, e com o desenvolvimento do seu trabalho, alguma vez você imaginou que isso, conforme relatado no filme ontem, viria a acontecer na realidade? Olha, isso não é digamos assim, uma surpresa. Depois da gripe espanhola de 1918, e que teve em 1918, a gente tinha muita dificuldade de levar pessoas de cima para baixo no mundo. O mundo era muito mais desconectado. Mesmo assim, em poucos meses, aquela epidemia se espalhou no mundo inteiro, causou uma mortalidade que a gente não sabe direito estimar hoje, mas a gente sabe que foi mais de 50 milhões de pessoas mortas. E de lá para cá, a gente teve vários surtos, pandemias importantes de influenza, e a questão entre as pessoas que trabalham nessa área não era saber se iria acontecer uma coisa de grande escala, era quando iria acontecer. Certo. Então, o que a gente está vendo hoje faz parte dos possíveis cenários que são, inclusive, ensinados para alunos quando eles vão ter aulas de doenças moléstias infecciosas e virologia. Isso é uma coisa bem comum, esse tipo de discussão. Em novembro do ano passado, teve uma espécie acho que é 201, que é o nome tem um documentário que foi feito envolvendo as mesmas pessoas que hoje estão cuidando desse problema. Inclusive, colegas meus da China que aparecem no 201 estão envolvidos nisso hoje, colegas do mundo inteiro. Olha só, que coisa. Mas, por exemplo, você imaginava que, uma vez acontecendo, iria haver um uso político disso? O uso político disso é o que está me surpreendendo. Porque, por exemplo, no primeiro surto da SARS, começou em Hong Kong, depois veio para os Estados Unidos, veio para a América do Norte, e graças a Deus não teve uma repercussão global tão grande. Naquela época já houve várias similaridades com a situação atual, tipo a China escondendo os dados, não avisando o pessoal, quer dizer, tudo foi mais ou menos parecido, com a diferença que aquele vírus era muito menos eficiente da transmissão entre humanos, então ele não causou um grande problema. Depois dele apareceu um outro coronavírus de camelo no Oriente Médio, causou algum problema, mas esse é um vírus, por exemplo, que tem uma dificuldade enorme de passar de homem para homem.
Então, as pessoas são infectadas por camelos e 37% dos infectados morrem. Então, lá nos países ali do Oriente Médio, onde estão tendo esse problema, eles rapidamente, em função do que eles já sabiam do primeiro SARS, eles começaram a tratar as pessoas com hidroxicloroquina, com os fármacos que os chineses depois começaram a usar agora no final de 2019 na China, e que depois começou a ser usado também na França, nos Estados Unidos e em outros países, e que gerou esse enorme problema no mundo inteiro, quando esse tipo de fármaco, que é usado há mais de 70 anos por milhões de pessoas no mundo inteiro, começou a ser demonizado. Exato. Exato. E muito estranho, não é, Paulo? Muito estranho de certa forma, porque, por outro lado, é previsível que governadores sem escrúpulos queiram lançar mão disso para atingir seus objetivos, né? Os seus planos de poder. Agora, aqui eu vejo algo como parece um plano muito ligado ao globalismo, não só aqui no Brasil, mas muitas coisas são similares. O que está acontecendo aqui é similar ao que está acontecendo nos Estados Unidos, onde os governadores tiram o poder, aqui tirou o poder, usurpou o poder do presidente e teve aval do STF. Mas nos Estados Unidos, não sei se foi exatamente assim, mas eles estão agindo por conta própria, sem ouvir o presidente, apesar de lá ser um federalismo pleno, então cada estado tem a sua lei, mas eles não estão nem aí para o que diz o presidente, não é, Paulo? Eu não sei, você deve estar acompanhando mais que eu lá. Se você puder até falar. Eu estou acompanhando um pouco, estou em contato com várias pessoas dos Estados Unidos. Eu tenho conversado bastante com o Vladimir Zelenko em Nova York, que tem um coorte importante. Sim. Tem um coorte importante, eles estão tendo muito sucesso lá. Tenho conversado também com algumas pessoas importantes que estão analisando isso, como Steve Bannon, que tem aquele programa chamado War Room. Eu tenho conversado muito com ele. Steve Bannon é gigante, Paulão. Então, a gente tem começado a conversar bastante nessa semana. E ele está muito interessado, porque tem paralelos muito peculiares. Por exemplo, aqui no Brasil, os estados que são contrários ao governo federal têm 10 vezes mais mortalidade por habitante do que os estados que não têm. E o dado nos Estados Unidos é parecido. Então, os estados governados por democratas dos Estados Unidos têm muito menos mortalidade. Então, o que o Steve Bannon ficou de fazer agora é tentar atualizar os dados dos Estados Unidos, enquanto eu atualizo os dados daqui, depois nós vamos comparar. Porque, por exemplo, se você aplicar um teste de Q² e ver qual que é a probabilidade da associação que a gente vê entre mortalidade e cor do estado, eu coloquei verde os estados que são, digamos assim, que suportam o governo federal, e pus vermelho, desculpe a escolha da cor, os estados que são antagonistas ao governo federal. E a probabilidade dessa associação, dado os números de estados e as taxas de mortalidade, a probabilidade é zero a probabilidade. Quer dizer, isso não é zero a probabilidade, isso só está acontecendo por azar. Então, é lógico que tem algum fator. Como isso está acontecendo também nos Estados Unidos, vai ser muito interessante na hora que a gente olhar. Eu acho que não vai dar para ficar menor do que zero a combinação dos dois países. Nossa. Mas é claro que tem alguma coisa muito gozada nisso daí. Tem algo muito estranho, algo de podre no reino da Dinamarca, Paulão. É possível. É possível. E é interessante que você é um biólogo, virologista, você tem o interesse de ver esse aspecto também, de estudar esse aspecto, que não é somente ligado à parte científica da coisa, mas também à parte política, porque não dá para fugir da política hoje em dia. A pessoa que faz vistas grossas para o que está acontecendo é um alienado, eu penso. Tem um aspecto que acho legal, Paulo, e que eu tenho discutido com várias pessoas isso, pessoas inclusive do governo federal,
Sim. E é que isso não é só uma crise sanitária. Certo. Isso é uma situação que vai definir eleição em nações soberanistas, como Estados Unidos e o Brasil. Pronto, é isso. Então, essa é uma questão extremamente particular. Essa sanha, essa fúria que você está vendo de certas facções políticas em tentar desesperadamente maximizar a mortalidade, né? Você vê outro dia até aquele famoso pelego internacional que estava preso no sul do Brasil e que, por acidente, chegou à presidência do Brasil. Ele veio aí e falou que o coronavírus é um monstro que veio veio do inferno para ele, porque como o céu dele é o inferno, e que isso daí poderia ajudar as pessoas a entenderem a importância do Estado. Mas qual Estado que esse cara se refere a? É o Estado, né, do coletivismo compulsório, da estrutura ideológica completamente sem nenhuma noção de individualidade e transcendência no ser humano. Quer dizer, é a servidão, como Hayek define, né? Então, esses arautos da servidão e da redução do ser humano a algo que pode ser morto no interesse político está agora ficando explícito, aberto, e eles estão desesperados para apressar essa agenda. Só queria lembrar uma coisa, Paulo, que essa situação toda me faz lembrar muito o Robespierre. Diga. O Robespierre ele tem uma frase extremamente ilustrativa. Sei. Que o Robespierre falava assim: o novo homem nascerá regado no sangue das guilhotinas. Sim, certo. Quer dizer, então, agora nós temos os jacobinos do século XX achando que o novo homem vai ser os sobreviventes ao coronavírus. Mas é o mesmo lixo humano, são os mesmos fascínoras genocidas que no século passado eliminaram centenas de milhões de pessoas do mundo. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito triste, tem uma implicação muito severa para a condição essencial de humanidade, de respeito à vida como um direito inalienável, de respeito à Constituição de todos os países do mundo. Nossa, e interessante que esse paralelo que você estabeleceu é muito interessante, tem tudo a ver, até porque isso que a gente está vivendo agora, que o mundo está vivendo, me parece que teve um impulso grande, se não foi que começou mesmo ali na Revolução Francesa, não? Na queda da Bastilha. Olha, eu gastei literalmente meses tentando estabelecer uma relação entre o fim do Ancien Régime e a Revolução Francesa no pensamento marxista. E é interessantíssimo que são uma continuação quase que perfeita uma coisa da outra. Eles compartilham de aspectos filosóficos muito importantes, é o mesmo tipo de iluminismo, é o mesmo tipo de racionalismo materialista, tem a mesma conotação, mesma conotação filosófica, e você começa a perceber isso claramente na hora que você lê o Reflexões sobre a Revolução Francesa do Edmund Burke, e você começa a perceber a crítica que o Edmund Burke faz na Revolução Francesa, é extremamente elucidativa do que é fundamental ao pensamento que depois vai dar origem aos bolcheviques, ao Mao Tse-tung, ao Pol Pot e todas as outras anomalias psicóticas que tomaram conta do planeta. Toda essa fábrica de genocidas, não? Esses genocidas né? Eles têm um histórico muito bem amarrado. É que o problema é que, você veja, para a gente ficar consciente disso, implicaria numa leitura crítica que tem que acontecer no subterrâneo do pensamento preponderante na civilização ocidental do século passado. Né? A partir o século passado foi um século de revisão histórica,
né, de Sim. imposição educacional de uma realidade completamente ressignificada. Então, toda essa revisão histórica que acontece a partir do pensamento, digamos assim, pós-marxista, que se pode chamar de, talvez começando na escola de Frankfurt, os pensadores franceses, toda essa revisão da história ocidental, né, que praticamente justifica a própria destruição da civilização ocidental, todo esse pensamento obliterou nas pessoas o acesso ao nexo, ao significado da história anterior e das verdadeiras razões da Revolução Francesa e as consequências daquele iluminismo francês, né, baseado naquele absurdo. E você tem a opção também do iluminismo anglo-saxão, que dá origem depois ao pensamento conservador. Então, outro dia a gente levou o Pondé lá na USP para falar lá no Estudos Avançados, e ele fez uma belíssima comparação, e ele coloca o conservadorismo, ele fala que o termo conservador ele é extremamente restritivo, e ele prefere a visão da afiliação de uma corrente de pensamento com o iluminismo anglo-saxão, que advém do David Hume, assim por diante. E ele tem uma certa razão. Porque, filosoficamente, é muito diferente o pensamento conservador, oriundo do pensamento anglo-saxão, do David Hume e assim por diante, escoando no Edmund Burke, que depois aquilo se transforma em um partido político em 1830 ou 23, se não me engano, que é a primeira vez que surge o termo conservador no domínio político. Sim. Olha. Ô, Paulo, falando sobre esse ângulo, eu não sei também até onde você pode falar isso, tal, mas muito se fala que foi um vírus fabricado. É uma coisa bem difícil, né, para pessoas na sua posição dizer isso, e eu entendo muito perfeitamente se você não quiser comentar sobre isso. Mas existe essa dúvida na civilização. Então, isso está em investigação, está em análise. Realmente tem muita coisa estranha acontecendo, principalmente as relações daquele laboratório. O Instituto de Virologia de Wuhan, ele tem uma história interessante. Ele nasce de uma unidade de biocontenção máxima, nível 4, em Lyon, na França, que foi feito por um casal de americanos a pedido do governo francês. A comunidade não gostou daquilo. Aquele pessoal foi removido de lá, e um amigo meu, Noel Tordô, passou a dirigir aquele instituto. O Noel, a gente trabalha algumas décadas com ele já, é um cientista francês importante. E aí os chineses pegaram o projeto baseado no laboratório P4 de Lyon e levaram para a China e deram aquele famoso golpe chinês, que é quando eles já tinham o projeto tudo pronto, eles chutaram para fora os franceses e fizeram aquilo lá com tecnologia, entre aspas, reengenheirada chinesa, e aquilo passou a ser controlado pelo Exército Popular de Libertação da China e, obviamente, pelo Partido Comunista Chinês. E conseguiram se manter sendo financiados e com colaboração com governos do Ocidente, até o governo Obama. E recentemente o presidente dos Estados Unidos puxou o botão da descarga ali, acabou com essa bagunça toda. E tem coisas muito estranhas acontecendo, como, por exemplo, a prisão de várias pessoas da Universidade de Harvard. Um dos professores que tinha colaboração com a China foi preso. A gente não sabe direito por quê, mas é muito sério. À toa não é, né, Paulo? Alguns chineses que estavam trabalhando em Harvard também foram presos. Alguns deles não eram cientistas ou estudantes, mas eles tinham, na verdade, a afiliação com o Exército Popular da China. Então, a história está extremamente confusa, mas está um pouco sendo abafada, né?
Sei, mas eu Mas entendo que um profissional da área como você, né, você começa a ver essas discrepâncias e já vai montando, né, bom, né? eu não acredito, é difícil acreditar que o Partido Comunista Chinês, apesar deles estarem há 70 e poucos anos na China e terem matado mais gente do que os nazistas lá, é Sei. difícil. Bom, é difícil acreditar que eles tenham alguma intenção nisso daí. Mas que não é a primeira vez que dá problema na China. Desde 2003, quando o primeiro vírus da SARS começou a ser estudado na China, ele fugiu, entre aspas, de laboratórios na China algumas vezes. Tem muita gente que critica o sistema. Fugiu, muito, entre aspas. Eu não sei o que aconteceu, mas pessoas que fazem críticas severas ao sistema hierárquico de gestão na China, onde as pessoas que são mais júnior têm muito medo de fazer qualquer. De denunciar qualquer evento, qualquer intercorrência nas unidades de pesquisa na China, de medo de serem punidas, né? Então, existem muitas pessoas do Ocidente criticando demais essas condutas extremamente autoritárias. Certo. E na ciência você tem que ter total liberdade. A pessoa que é júnior tem que ter sim a liberdade de delatar uma prática perigosa numa unidade de pesquisa. E isso acontece nos países onde tem democracia. Olha. Então, a China tem essa deficiência. Então, pode ser que aconteceu, se o vírus saiu realmente de Wuhan, Sim. pode ser que, de fato, essa coisa tenha acontecido contra a vontade, contra o melhor interesse do partido que controla o povo chinês. Tá. Eu analisei os dados, as primeiras 100 e poucas sequências que saíram, agora já tem milhares, mas as 100 e poucas primeiras sequências do genoma completo do vírus do SARS-CoV-2, eu dei uma olhada nelas, e é muito estranho, porque elas são extremamente. É um vírus extremamente adaptado a replicar em células humanas. É muito técnico isso, eu não quero entrar em detalhe. Mas eu parei um pouco essa análise, porque eu também percebi que os métodos que eu estava usando estavam me dando resultados contraditórios, eu não consigo concluir muita coisa. Mas, recentemente, um amigo meu também lá da França, de Montpellier também, o Xavier Lamberry, publicou um trabalho muito interessante, onde ele fez uma constatação muito interessante. Ele constatou que o vírus, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, ele tem propriedades que não são comuns a nenhum outro vírus do grupo dele. Ele tem a capacidade de ser da proteína que faz a entrada do vírus e a saída do vírus da célula. Essa proteína ela tem uma característica que é única, e ela é processada, ela é cortada por uma enzima celular chamada furina. Então, essa proteína que chama spike... Né, eu vi vocês falarem dessa furina em alguma live. Então, essa spike do SARS-CoV-2 é processada por furina, e a consequência disso é que esse vírus teria uma enorme facilidade em se propagar entre humanos. E mais ou menos faz sentido, porque, por exemplo, tanto o SARS-CoV-1 como o MERS, eles não são assim tão hábeis, não têm essa capacidade de espalhamento tão eficiente entre humanos. Agora, esse vírus tem, e tem essa novidade evolutiva ali, que requer uma mudança de mais de 11 aminoácidos na proteína spike, acontecendo de maneira bem certinha e organizada. A gente viu uma coisa muito parecida no H5N1. É recente o H5N1, coisa de... Sim, aquele vírus de ave que causou um problema enorme. Ele aparece em 87 em Hong Kong, depois começou a se espalhar no mundo todo. Sim. E ele tem também uma capacidade de processamento diferenciado que possibilita ele se espalhar entre órgãos. Por exemplo, ele não matava a galinha de uma doença respiratória, ele destruía todos os órgãos da galinha. Então, são vírus extremamente preocupantes também.
Então, essas alterações que acontecem nesses vírus, aumentando demais a transmissibilidade e letalidade, elas são Sim, extremamente problemáticas, são acompanhadas com grande cuidado e atenção pela comunidade virológica. Então, foi uma sim. extrema surpresa a gente ver um coronavírus que deveria ser de morcego, porque o mais próximo que a gente acha dele é um vírus de morcego, com uma Ah, modificação tão significativa. Agora, eu não vou dar o pulo ah. que o Luc Montagnier deu, dizendo que esse vírus tem pedaços do HIV, foi fabricado em laboratório. Inclusive, o antibiótico que funciona, um deles é a azitromicina, né? Que é usado também no HIV, se Não, a não me engano. azitromicina ela não age contra o vírus, ela age na célula, mas, por exemplo, o Caletra, sim, o ritonavir, é uma combinação de antivirais que foram desenvolvidos para o HIV. Mas aí não é porque o vírus tem um pedaço do HIV, é porque existe uma certa similaridade entre algumas funções enzimáticas dos vírus de RNA. Mas, Sim. então, sumarizando essa longa história, que deve estar deixando seus colegas todos meio cansados, é muito difícil a gente, em sã consciência, dizer que esse foi um vírus que foi modificado em laboratório no intuito Aham. de ser usado como arma biológica. Sim, entendi. Agora, nós vemos uma coisa que ele está acontecendo numa história do mundo em que, vamos dizer assim, o conservadorismo está em ascensão em duas nações, as nações mais importantes das Américas, Estados Unidos e Brasil. Estamos, né, crescendo paralelamente no conservadorismo, com uma ligação muito forte, Brasil com os Estados Unidos, coisa que não tinha há décadas, muitas décadas, não é, Paulo? E é uma das coisas que o comunismo mais teme, que é o fortalecimento dos Estados Unidos junto com o Brasil. Né? E outra coisa que eles temem muito é que renasça no brasileiro um sentimento patriótico, um sentimento de amor à bandeira. Nós vimos recentemente em Fortaleza policial abordando pessoas numa carreata pedindo para esconder a bandeira. Né? E aí a gente junta com outros fatos que aconteceram aqui, vinham acontecendo, e percebemos que o patriotismo vinha sendo abafado aqui violentamente, e de uma forma também subliminar, mas violentamente, inclusive por emissoras de TV e tudo. A mensagem que vai ao povo, né? Enfim, a impressão que dá é que isso chega numa hora realmente para derrubar de vez esses governos conservadores que se baseiam muito numa economia de mercado forte para ficar, né? Para ficar lá. Ao passo que o socialismo, ao contrário, ele se beneficia de uma economia sucateada, né? Então, a minha pergunta é, se, mesmo que não tenha sido construído para isso, vamos falar assim, os maus políticos estão se beneficiando dessa epidemia para derrubar a economia de mercado. Eu não sei se você vê assim. Isso é mais ou menos claro, né? Porque você vê que existe, inclusive, um aspecto muito interessante, comercial, de pessoas olhando para 9 zeros aí de comissões e vendas de grandes assets aqui no Brasil para o Partido Comunista Chinês. Então, a gente vê isso claramente, existem negociações sendo feitas por governadores de estado, né? São os mesmos que estão rompendo o Pacto Federalista. Exatamente, e tem um líder ali, né? Tem um líder. O Ives Gandra Martins, recentemente, fez um aviso muito interessante. Ele é um dos grandes juristas brasileiros, é um homem assim de uma profundidade humana transcendente, um indivíduo que ele tem uma dimensão muito maior do que pura e simplesmente um jurista, e quem conhece ou quem se interessar em conhecer a vida desse homem mais de perto vai perceber certos aspectos dele que são impressionantes no mundo de hoje, até quase inaceitáveis no mundo de hoje. Exato. E, ao mesmo tempo, ele falou claramente isso. E aí isso me remete à carta do general Mourão,
do Estadão, na segunda página, outro dia. Nossa, essa carta ficou famosa. Diga. Pois é, eu fiquei extremamente surpreso, porque eu sabia que o Mourão é bem educado, é um cara escolado, mas eu não sabia que era tanto assim. Eu não estou falando isso no sentido de que eu tinha uma expectativa ruim dele. É que eu nunca tinha visto nada saindo da caneta dele com esse nível de profundidade. Onde ele faz uma referência maravilhosa aos Federalist Papers, né? Os famosos, acho que são 91 trabalhos que saíram nos jornais da Filadélfia, quando os fundadores da nação americana estavam preparando a Constituinte, e com isso eles escreviam artigos para que todos os constituintes ficassem no mesmo canal, no mesmo passo, entendessem toda a problemática de se construir uma nação nova nas condições que eles estavam na época. E uma das coisas fundamentais desses Federalist Papers foi o Alexander Hamilton, que foi talvez o José Bonifácio americano, foi um indivíduo extremamente importante em articular o pensamento que guiou, que norteou aquele milagre que foi a Constituição americana. É uma Constituição que praticamente não foi retocada de forma substancial desde o final do século XVIII. Aquilo é um milagre mesmo. E a Constituição americana, você dobra ela e guarda no bolso, porque cabe. Ela é uma página. Aquilo lá é o Bill of Rights. E o Bill of Rights realmente é uma maravilha, porque foi uma grande negociação que aconteceu entre os constituintes na Filadélfia, entre a Constituição e as pessoas que participavam, os legisladores que falavam, mas vem cá, se a gente acabou de se livrar do Jorge III, nós vamos entregar a coroa para alguém em Washington. E aí os constituintes adiantaram, evoluíram esse Bill of Rights, e aquilo foi uma espécie de um contrato feito com o povo, de que os direitos deles iam ser mantidos, como se eles estivessem reeditando, de alguma forma, muito mais avançada no tempo e mais recente, a famosa Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra, quando o povo inglês, sem derramar uma gota de sangue, conseguiu ter uma representatividade a nível de parlamento que possibilitou a harmonização entre a monarquia e o povo inglês. Que ele foi um milagre. Então, o Bill of Rights americano, ele é, de uma certa forma, uma reedição desse acordo entre o povo e o Estado nascente americano. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque o Mourão, na carta dele, quando ele lembra isso daí, ele vem falar exatamente da ruptura do pacto federativo. Porque, veja, o que o Alexander Hamilton queria... ele falou isso. O que ele queria e que ele bateu de frente com o Thomas Jefferson é que o Thomas Jefferson queria que os estados, como você falou bem no começo da sua apresentação, que os estados fossem completamente autônomos. E o Alexander Hamilton virava, não, isso é um perigo, porque a gente é uma nação nova, somos 13 estados, que eram as 13 colônias, e a gente vai, cada estado desse, se não for bem estruturado e verticalizado embaixo de um mando federal, ele vai poder ser literalmente comprado por potências estrangeiras. Olha que o Alexander Hamilton, tanto que acho que uns 20 anos depois que a Constituição ela foi lavrada e aprovada, onde o Thomas Jefferson ficou com o upper hand, ele ganhou esse confronto com o Alexander Hamilton no primeiro ponto. Depois os Estados Unidos tiveram várias experiências com coisas que aconteceram na Louisiana e em outros lugares. Eles, então, fizeram outro artigo de lei que dava agora poder ao governo federal, numa situação de emergência, estabelecer uma estrutura muito verticalizada de mando entre os estados. E com isso, os Estados Unidos... Eu queria te perguntar, só uma intersecção. Ele está conseguindo fazer isso lá, o Trump? Sim, os Estados Unidos, ao contrário do que acontece no Brasil, você tem as ordens executivas presidenciais que viram atos, né? E vários desses atos, eles têm valor legal e não são contestados pela Suprema Corte. Então, tem certos atos que vão garantir aos Estados Unidos a capacidade de lidar com esse problema.
A minha pergunta se refere exatamente a esse problema. Então, tá. Mas exemplo, ele gostaria que a economia abrisse antes para todos os estados, né? E tem alguns Sim, que não abriu. Tudo bem, mas o que eu estou falando aqui eu recebi um documento, por sinal, do CDC, ontem, veio via Itália, de um professor italiano de Pisa que trabalha em Yale também. Ele me mandou um documento que saiu, que ninguém está falando muito, mas é um documento de 150, é enorme documento, que é o plano de rolling out feito pelo CDC, que explica como os americanos vão voltar para a rua. Ah, tá. Eu estava lendo eu não tive muito tempo, porque eu fiquei trabalhando o dia inteiro a serviço de encomendas e relatórios, análises de material. Sim. Mas eu vou ler isso daí, porque é fascinante. Opa, depois eu te convido de novo para vir conversar sobre isso. Eu passo para você, o documento e você lê, porque é maravilhoso. Sim. E ali tem todo o esquema de como vai retornar, mas o problema que eu estava me referindo tem mais a ver com a questão importante da estrutura da nação como um todo. Então, por exemplo, o governo Trump ele está a poucos milímetros, digamos assim, você vê que está agudizando muito a relação dos Estados Unidos e a China. Né? Então, o governo americano pode, a qualquer momento, dependendo das investigações que estejam acontecendo, realmente na questão do vírus chinês aí, eles podem agora, de fato, colocar o Partido Comunista Chinês, o Exército de Libertação da China, como instituições que podem ser colocadas à margem da legitimidade. E se isso acontece, existem certos atos que automaticamente começam a entrar em vigor. Um deles é o Trading with the Enemy Act. Então, no momento que houver qualquer, digamos assim, movimentação dos americanos na direção de deslegitimar o Partido Comunista Chinês, que, por sinal, é 2% da população da China, né? Controlando as oligarquias lá, né? Controlando um povo maravilhoso, que é o povo chinês, controlado por aquilo lá. Então, aquilo, uma hora ou outra, pode e vai ter que mudar. Se bem que 2% de 1,5 bilhão, hein, Paulão? São 90 milhões de pessoas. Puta vida! É quase nada. E eu vou te contar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa. Desses 90 milhões, eu acho que 89 são pessoas que estão ali por uma questão de conveniência, não por acreditarem de fato naquilo. Né? Imagino que sim. Então, lá... Então, provavelmente, a gente pode até... Uma das coisas positivas que podem acontecer aqui, apesar de só ter coisas... A gente só vê um cenário negativo pela frente, com milhões de indústrias quebrando, grandes fomes a partir de agora acontecendo no mundo inteiro, uma implosão econômica do planeta. Mas o que eu estava falando é que uma das possibilidades é agudizar essa relação dos americanos com a China. E você vê que nessa semana parece que o Trump já está impedindo a comercialização de papéis chineses da Bolsa Americana, porque essas empresas chinesas não querem se submeter aos sistemas de escrutínio e accountability das empresas americanas. E agora porque acabaria com eles. Então, de uma certa forma, a gente está indo numa direção que, caso aconteça isso de fato, um dos primeiros atos importantes a entrar em vigor seria o Trading with the Enemy Act. E aí todos os industrialistas e as pessoas dos Estados Unidos que tiverem negócio na China, então, automaticamente, eles vão ter os bens arrestados. Então, isso aí pode acontecer e se realmente a gente caminhar nessa direção, a economia americana vai ter que, de uma maneira geral, se reorganizar em termos de repatriar várias cadeias produtivas. Caramba! E isso pode acontecer em vários lugares do mundo. Isso ia ser bom para o mundo, porque, vê, se a gente tem um problema sério que a gente está tendo agora, quem são as pessoas que vendem, por exemplo, os sais fundamentais para a gente gerar remédios? É Índia e China.
Então, era legal se a gente tivesse indústrias na Hungria, como já tem, mas são pequenas, em vários Sim. lugares do mundo. Porque se tiver algum problema em algum lugar, Ah, você tendo uma estrutura com redundância, ela se torna robusta. Nenhum agora, sistema. isso aí tem a ver com a Operação Storm? Não, está nesse âmbito? Olha, eu tenho ouvido bastante falar sobre essa Operação Storm, e, na verdade, eu não sei o que pensar sobre isso, porque tem dimensões assim tão que vão desde o X-Files até notícias de pessoal do Maduro se rendendo para o departamento do DEA americano e fazendo negociação com o governo. E você, de fato, tem a quarta frota americana ali na costa da Venezuela. É, Então, alguma coisa pode estar acontecendo. Agora, e teve uma movimentação muito intensa na Europa, alguns meses atrás, conjunta entre o exército americano e o exército russo. Então, eu sim. não sei, é muito difícil. Isso, entendeu? Isso fica quase que no domínio do, assim, digamos, da lenda urbana, porque a gente a gente não tá recebendo informação concreta, mas que tem alguma coisa estranha, tem. Porque, por Falando em exemplo, coisa estranha, Paulão, deixa eu te perguntar uma coisa. As estatísticas que saem aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, você vê, vamos comparar um pouquinho com Minas Gerais. Diz que lá está com 177 mortes. Aqui, não sei, tinha um número aqui, está com quanto aqui no estado? 5 mil e pouco? por Estou aí, certo? Por acho aí. que até, Não é meio estranho lá isso? O que está havendo? O que está havendo? O que olha, leva a gente a pensar isso aí? vem cá, você está me colocando numa posição tão difícil, Paulão, porque você veja, Então vamos para é, o outro, que é um tem fenômeno. Não, não, tudo bem, vamos comentar isso. Mas certo. é aquilo que a gente falou no começo, que é o que o Steve Bannon também está olhando agora nos Estados Unidos. E É, a gente tem que olhar aqui, até quem estiver nos ouvindo aqui poderia ajudar a gente a fazer uma sei. bela tabela de mortalidade por estado, fazer aí um update para o dia de hoje, mandar para o Paulo, e aí eu e o Paulo a gente pode tabular isso, fazer uma análise estatística, inclusive mandar para o nosso colega lá nos Estados Unidos. Nossa, Mas, excelente. de fato, é muito. Eu não sei como explicar isso, porque IDH é parecido, Belo Horizonte é uma cidade que tem uma densidade urbana alta. Então, É, eu não sei como é que se explica isso. entendo, olha aí. E São Paulo, né, você vê, tem, além de tudo, toda essa produção. O estado de São Paulo é o segundo PIB, né, do país, ou vamos dizer até da América do Sul, né? A É, cidade é o terceiro. É muito estranho, é suposto de pensar, é justo pensar que tem aqui muita tecnologia, muita facilidade, mas não existe boa vontade política, né? Mas nesse assunto, Paulo, eu queria comentar contigo um post que eu vi hoje, inclusive da deputada Carla Zambelli, que é nossa amiga, minha, do Marcelo, seu irmão, e aqui diz assim, ó, população de 4 países, daí ela fala, Bélgica, 11 milhões e meio, Itália, 60 milhões e meio praticamente, Reino Unido, 66 milhões, total de habitantes, né? 205 milhões, tá? Morte nos 4 países, só que faltou um aqui de colocar, mas que é a França, que tem mais ou menos 60 milhões de habitantes. Tá, total de habitantes, 205 milhões. Morte nos 4 países, 106.296. Aí vem Brasil, população, 210 milhões de habitantes. Total de mortes, 20.112. Quer dizer, por milhão, nós temos lá, nesses 4 países citados, 517 habitantes por milhão mortos, e no Brasil, 96. Quer dizer, não é essa tragédia que estão falando aqui no Brasil? então, são vários aspectos que você vê o Tomás estava, né, o meu irmão estava comentando, ele mandou, ainda não tive a chance de ler, depois eu mando para você, inclusive, a resposta do Lessa, do embaixador brasileiro em Paris, para uma carta Sim. que saiu no Le Monde agora. E eu gostaria de dizer que é maravilhosa a carta, e eu acho que é mais ou menos nessa batida aí. Porque quando a França começou a criticar o governo brasileiro, eles estavam com
muito mais do que 10 vezes de excesso de mortalidade, taxa de mortalidade 10 vezes maior do que o Brasil. Olha aí, e está criticando o quê, né? Se tá Pois é tal história, né? É muito estranho. É muito estranho isso daí. E porque, eu acho que é uma maneira de tentar realmente é uma oposição ferrenha às nações soberanistas. Exato, porque até o nosso querido Marcelo, seu irmão, ele costuma falar, e eu peguei essa frase dele, e é muito interessante. A guerra hoje em dia é a guerra entre globalistas e soberanistas, não há dúvidas. Não existem dúvidas. Penso assim, não sei se você concorda. E é muito curioso, uma das coisas que me deixa mais assim, fascinado com a condição humana é que, se você for imaginar, poucos indivíduos que estão tocando essa operação globalista manipulam uma quantidade enorme de pessoas que se entendem comunistas, se entendem que acham que o coletivo tem valor, quando, na verdade, eles estão indo para a servidão. Eles estão a serviço do metacapitalismo. Quer dizer, como é que a gente pode imaginar? Como é que a gente pode imaginar uma pessoa que se entende de esquerda sem saber, sendo instrumentalizada pelos metacapitalismos? Meia dúzia deles. Então, no fundo, isso é a melhor definição possível de idiota útil. Falou tudo, é a melhor definição possível desse termo inventado por Lenin, se eu não me engano, né? O idiota útil. É controverso, porque ele usava o termo inocente útil, mas tudo bem. A ideia é basicamente a mesma. São as pessoas que são educadas para não questionar e terem convicções a serviço de um interesse que não é o deles. Olha isso, essa definição é ótima, Paulo. Vou usar também, vou pegar. Eu queria, aqui chegamos num ponto que eu estou me lembrando do seguinte. Muito se tem falado, inclusive o Dr. Anthony Wong, que você chegou a fazer umas lives com ele, muito interessantes. Infelizmente, eu não conheço ele, mas eu admiro muito o Wong. Mas você fez live, né? Se eu não me engano? Com ele não, mas eu tenho... Mas eu tenho visto as coisas que ele tem falado. Ele é muito interessante, é muito... É bacana o que ele fala. Muito legal. E ele diz assim que, por exemplo, eu lembro que eu peguei uma fala dele que quanto mais postergar essa abertura, pior vai ser. Quanto mais ficar essa quarentena, pior vai ser. Esse raciocínio se deve a quê, Paulo? É a questão de que as pessoas não pegam imunidade, os mais novos, os que não são dos grupos de risco? Não, o que ele está falando é mais ou menos o seguinte: você vai ter que ter... Eu não posso falar por ele, mas como eu interpreto essa ideia, com todo respeito a ele, inclusive, quando você olha para uma doença viral, ela geralmente vai começar a se espalhar pelos hospedeiros, pela população alvo dela, e quem sobrevive desenvolve, e que nesse caso a grandíssima maioria. Só para fazer um parênteses, antes de eu explicar essa questão de imunidade de rebanho, para explicar isso é interessante. Eu só queria falar que os estudos que têm saído agora sobre sorologia, você vai, pega uma gota de sangue da pessoa e pergunta se tem anticorpos que indicam que essa pessoa já foi infectada. Mais de 90% das pessoas viram o vírus, foram infectadas e nem souberam que tiveram infectadas e se recuperaram. Mas isso aqui no Brasil, você está dizendo? Aqui no Brasil e em vários lugares do mundo tem dados parecidos. Então, nossa, interessante. Mais de 90% já? Das pessoas que foram infectadas não acusam ter ficado doentes. E aí tem uma coisa interessante, que dos 10 que tiveram algum tipo de sintoma, a maior parte tem sintomas leves. E uma pequena parte deles, que eu não sei exatamente a porcentagem agora, agrava, e aí uma pequena parte dos que agravam, estiverem numa certa faixa etária acima de 50 anos de idade e tiverem uma comorbidade, podem agora ter uma manifestação grave, precisar de
ventilação mecânica e metade morre. Então, a mortalidade geral, de uma maneira forte, é baixa, mas a mortalidade em grupos de risco é muito elevada. Então, na verdade, vamos voltar agora para a questão da imunidade de rebanho que o Dr. Wong estava se referindo a. Certo. Eu acho que o que ele está falando é o seguinte: se você deixa o surto se encaminhar, como aconteceu com o H1N1 em 2009, que foi terrível, morreu dezenas de milhares de pessoas no Brasil e no mundo inteiro, você vai, e naquela época não teve tanto barulho, mas você vai fazer com que a população se torne imune, o vírus não consegue mais ter facilidade para se propagar. No caso atual, se não houvesse tanto confronto, tanta polarização, tanta loucura, a gente teria um tratamento que dá rapidamente para as pessoas, a pessoa apresenta algum sintoma, você pode agora fazer uma observação, o médico pode eventualmente olhar essa pessoa e decidir se ela tem ou que não tem, tomar uma terapia precoce, pode fazer uma imagem do pulmão, por tomografia. Raio-X é muito mais barato. Raio-X até recentemente não era muito útil, porque a imagem do raio-X não mostrava aquele padrão de vidro fosco, periférico, característico do início do agravamento. Mas hoje tem programas que vieram para o Brasil, um programa da Holanda, que a Prevent Senior tem, que distribui para quem quiser. Você pode pegar a imagem de raio-X, fazer uma avaliação dessa imagem e imediatamente dizer, olha, você tem que tomar remédio. E se a pessoa começa a tomar remédio cedo, antes do quarto, quinto dia de sintomas, ele não vai ser hospitalizado. Aí estão falando do cloroquina mesmo, né? Daquele... Hidroxicloroquina, ivermectina, tem várias moléculas, não é só cloroquina, pelo amor de Deus. O pessoal aí transformou a cloroquina num cavalo de batalha contra os fascistas, porque eles acham que a cloroquina é um remédio fascista. Como eles foram educados, como eles nasceram bebendo leite que falava que fascista tem que ser morto, então eles ficam em pânico e querem destruir o remédio fascista. Mas, na verdade, eles vão ter que ampliar um pouco os inimigos. Tem ivermectina, favipiravir, remdesivir, tem várias outras moléculas interessantes, né? Que agem da mesma forma, então. Não, eles ainda não olharam. Eles são tão, assim, tão mundo zumbi que eles ainda não perceberam que tem outros candidatos ao ódio. Mas o que importa é que se a pessoa é tratada cedo, ela tem uma ótima chance de não ter problema. Então, a gente tendo essa capacidade da terapia precoce, e como ela, de fato, vai ser usada por uma quantidade muito pequena da população, a gente não precisa ter medo. Tanto que várias unidades de tratamento intensivo no mundo inteiro, onde estão aplicando esse tipo de tratamento, são mais de 30 países, as unidades de tratamento intensivo não estão sobrecarregadas. Só vê sobrecarga no lugar onde as pessoas são atendidas tardiamente. Então, inclusive aqui, né? Não, aqui não tem sobrecarga, mas aqui em São Paulo estão atendendo tardiamente. E estamos com problema. Então, vários hospitais que estão tratando de pacientes tardios têm problemas. Os hospitais que estão tratando pessoas na fase ambulatorial, dando remédio, voltando para casa, acompanhando o cara em casa e ligando para ele. Né? O problema que essa terapia tem, Paulo, por incrível que pareça, foi uma amiga do Marcelo, a Wilson, amigona. Amiga nossa, do grupo Conservadores. Ela é uma excelente infectologista. Então, uma das coisas... Marcelo, ela é médica. Não ela é infectologista. Ela é uma excelente médica. O que ela está fazendo é espetacular. Mas parece que ela teria dito para o Marcelo que tem pessoas que no terceiro dia de terapia querem parar de tomar remédio porque acham que estão bons. Então, só para você ver como essa coisa pode ser eficiente. Então, talvez o problema que a gente vai ter é manter a pessoa durante os 5 ou 7 dias da terapia. Dependendo do protocolo, se prolonga um pouco mais. Tão eficiente, inclusive com a ivermectina,
É bom que o pessoal não ouça a gente para eles não começarem a vir que nem zumbis para cima. Mas a ivermectina é espetacular. Em 48 horas a pessoa sai daquele quadro sintomático. Então isso é muito interessante. Já tem uma supressão dramática de replicação viral. Então, se eles não querem a hidroxicloroquina, que é uma molécula usada desde o século XVII, não a hidroxicloroquina, desculpa, eu errei aqui, mas as quinonas, os sais de quinona, que eram usados como antimaláricos desde o século XVII pelos europeus e há milênios pelo pessoal nos Andes. Sim. Se o pessoal não quer isso, tem outras moléculas. Então eles vão ter que aprender a odiar outras coisas. Eles vão ter que rapidamente saber o que eles têm que odiar. E eles não sabem, eles não estudam nada, não leem nada, não desperdício não querem de tempo. Saber. Eles só querem trabalhar como idiotas úteis, Paulo. Só isso. E o pior é que você vê pessoas que passaram tiveram educação de nível superior e continuam repetindo o mesmo mantra. É assustador. Não querem ler nada. Não querem estudar. Não tem interesse em saber a história dos fármacos. Agora, e se eles pegarem o tal negócio? Vamos ver o que eles fazem. Será que eles não vão atrás da hidroxicloroquina, da ivermectina? Mas é lógico. Porque eles não servem a verdade, só na hora do limite, que eles vão servir a verdade, porque trabalham e vivem com a mentira, né, Paulo? Você precisa de espinha dorsal para ter convicção. O resto é doutrinamento. Outro dia eu vi uma live sua, Paulo, recente, quando você teve um debate, né, com um especialista aí de sobrenome Boulos, sabe? Lembra disso? Foi recente, né? Um especialista com I. Mas o que aconteceu? Eu gostei que você, ao ser questionado, inclusive pela repórter, falou, cara, eu tenho 30 referências aqui. Inclusive, depois você me mandou 50, né? Para falar, 30 foi para aquele especialista, mas para vocês, não, na verdade, os amigos, eu mando 50. Eu mandei, na verdade, já está em 54. E o ponto é que ali... E aí o pessoal começou a fazer barulho com isso. São 54 referências, e esse número vai aumentar à medida que for saindo publicações novas e a gente vai indo para o passado também. Sim. E é muito bonito, porque aí não é só sobre a questão do Covid-19, é toda a história das 4 aminoquinilonas, que são essas moléculas que envolvem a cloroquina e todos os variantes dela, que é um grande arsenal de moléculas, inclusive a hidroxicloroquina, e o uso, a farmacodinâmica, como elas funcionam na célula. Muitos vírus já foram, digamos assim, estudados com essas moléculas e elas foram usadas. Por exemplo, nos governos anteriores, tem século. Nos agora, governos recentes. Estou falando dos recentes, aí, dos bem recentes. Certo. Daquela festa toda que acabou ali na Lava Jato. Mas, então, essa quadrilha aí, na época que eles estavam no governo, eles fizeram uma coisa interessante. Se você vai olhar na época da Zika, você pega propaganda do Ministério de Saúde da época sendo feita pela Rede Globo. E ali eles falam o seguinte, que o governo brasileiro tinha uma boa maneira de impedir que os fetos de mães com Zika desenvolvessem microcefalia pelo uso de hidroxicloroquina. Olha aí. Logo, não dá 2 anos depois disso daí, novas propagandas do Ministério de Saúde da época, com agora é o chikungunya, é um outro vírus, também vindo da África, vírus que também trabalhava com meus colegas da África há 20 anos. E no caso do chikungunya, o Ministério de Saúde da época punha como recomendação de tratamento das complicações reumatológicas, artrite reumatoide enorme que estava nas pessoas. Eu tive ali no bairro industrial, em Aracaju, a gente foi para o Sergipe, a pedido do Ministério de Saúde na época. Eles achavam que eles estavam com Zika ali. Na verdade, era um surto gigantesco de chikungunya. Eu entrei naquele bairro com uma equipe técnica, coletando mosquito, pegando vírus, coletando amostra de sangue das pessoas, todo mundo doente.
E ali era chikungunya. Todas aquelas senhoras, coitadas, aquelas populações mais vulneráveis, né, o bairro industrial é uma piada, porque aquilo é uma comunidade vulnerável, não é um bairro industrial com indústria. Exato. E todas aquelas senhoras sentadas ali na porta das casinhas, casas com 10 metros de frente, 5 metros de frente, com 8 a 10 pessoas morando dentro, e essas senhoras todas sentadas ali na porta, com as mãos inchadíssimas, sem poder pegar, né, numa agulha para poder ganhar vida, para tecer, sem poder trabalhar numa máquina de costurar, sem poder cozinhar, sem poder trabalhar no emprego dela, todas ali naquela porta, tomando Sim. corticosteroides há meses, o que é um perigo, porque destrói o rim dessas pessoas. Nossa, mas O que o Ministério colocou assim, como recomendação nesse caso? Tratamento com hidroxicloroquina. quer Então, veja, dizer, olha o nível da... Olha que bizarro. Muda o governo, a molécula que era a molécula sagrada de governos anteriores, e que, por sinal, é uma das 120 moléculas mais importantes, segundo a OMS, para a saúde humana, né? Agora virou um monstro, Agora, de repente, não mais do que de repente, virou um monstro. Virou um monstro. Quer dizer, a coisa mais fascinante desse pessoal é que eles lembram muito 1984, quando vem o comando de você primeiro destruir a Oceânia, lembra? Depois vamos, a Oceânia é amiga. 3 dias depois, a Oceânia vira amiga, agora temos que destruir não sei quem. Quer dizer, quando você tem inocentes úteis doutrinados, eles só recebem o comando, que nem zumbis. Em vez de atacar esse, ataque aquilo. E fazem isso com uma convicção visceral. Quer dizer, é assombroso o que a gente está vivendo. Uma servidão, assim, incrível, né? Agora eu fico pensando aqui, fazendo um paralelo. A Zika, né, que você se referiu aqui, né? A Zika, né, que dá aquela microencefalite. Microcefalia. Microencefalia, desculpe. Nasceu com um cérebro, cabeça menor, né? Muito pequeno. Então, a Zika, provavelmente eles não atacaram tanto a hidroxi na época porque a Zika não tinha o poder de esfacelar a economia, não? Estou pensando nisso, hein? Não tinha esse poder aí, que é muito interessante. Eu acho que não teve organização. Não teve organização para isso, mas talvez. Talvez eles amadureceram a ideia depois. Paulão. Bom, estamos chegando a 1 hora aqui. Eu queria fazer mais umas 2 ou 3 perguntinhas aqui e te deixar em paz, né? Uma delícia. Eu queria te perguntar assim: o paciente, o Estado está colocando muitas determinações, vamos chamar assim, nesse caso, na epidemia, dando muitas diretrizes, invadindo individualidades, né, cerceando também liberdades individuais. Não seria eu até anotei aqui, o paciente não deveria decidir com o seu médico sobre o tratamento que deva ser adotado para ele? O paciente e a família, né? O médico não deveria, sem a interferência do Estado, não é? Me parece bem... Olha, você tem uma questão, isso é óbvio, a resposta para a sua pergunta é sim, mas vamos comentar um pouco. Certo. A medicina é muito judicializada. Exato. Então, o médico ele vai seguir recomendações. E ele faz bem em fazer isso, porque essas recomendações, quando são bem feitas, sim, elas são uma garantia para o médico e uma garantia para o paciente. E uma garantia para o país, onde você vai ter uma saúde de boa qualidade. Certo. O que estava acontecendo até, basicamente, acho que os últimos 2 dias, é que se você vai no site do Ministério de Saúde, isso aconteceu na época do Mandetta, continuou na época do Taishi. Eu mandava diariamente mensagens para o ministro Taishi pedindo para ele mudar o site, onde eram dadas recomendações que desnorteavam os médicos acerca de que tipo de tratamento eles tinham que dar para as pessoas. Sim. Então, isso já mudou. E a segunda coisa muito importante foi essa, não sei se o termo correto é decreto ou resolução, que saiu anteontem,
dando uma recomendação aos médicos que possam oferecer a opção da terapia precoce utilizando a hidroxicloroquina ou cloroquina, e tem dose para isso na norma, com azitromicina e, eventualmente, também com zinco. Consta na norma, mas a quantidade não está exatamente definida na tabela onde aparece a postologia, a descrição das quantidades do tratamento. Então, já demos um grande pulo. Sim. Isso vai facilitar demais a vida dos médicos, que estavam desesperados antes. Mas você vê, isso aí está virando um cavalo de batalha. Até o José Serra diz que vai entrar com mandato judicial contra isso. Segundo eu vi no Twitter dele, ele já andou, já entrou. O ex-ministro da Saúde, o mago dos genéricos, né? José Serra. Nossa, Paulo, precisa ver o que bateram nele lá. Eu vi o quanta porrada ele levou. Inclusive, tinha uma opção lá de comentários escondidos pelo dono da conta. Assim, uma pancada de coisa que ele escondeu. Aí você clica, você pode ler. A coisa é do filho da puta para cima, mesmo. Para cima. O ponto é que esses indivíduos, eles têm que fazer isso. Porque vários deles estão no bolso. Sim. E o cara tem que mostrar serviço. Então, olha que situação horrível. Outro dia entrei numa live aí com 2 espertinhos. Putz, precisa ver que situação terrível. Você explicava pro cara 1 mais 1 é igual a 2. O cara, não, mas falava em 5 logo depois. Eles são obrigados. O zumbi é zumbi exatamente porque ele é completamente impermeável à ressignificação, ao diálogo. Ele tem um comando atávico, instintivo. Que é não tem, facilmente acionado. E depois eles mudam a direção do cara. Então, eu acho que aqui não vale a pena ficar discutindo com os inocentes úteis. Certo. Ou sátrapas, ou aqueles que são pagos para fazer isso. Esses têm que ir para a cadeia. Sim. Agora, e vão, eventualmente, porque esse negócio vai ter uma dimensão, tem uma dimensão muito grande no mundo inteiro. Você está falando em Operação Storm. Eu aconselharia quem está ouvindo a gente aqui, que acha que a gente está falando bobagem, eu começaria essas pessoas a darem uma olhadinha com calma na ordem executiva do dia 21 de dezembro de 2017. Sim. Ordem executiva que saiu da Casa Branca. Então, eu recomendo para esses caras olharem, talvez até alguns governadores de estado lerem com bastante. Eu fiz uma tradução dessa ordem executiva e andei distribuindo. O que ela diz, Paulo? Ela fala que esses caras vão ser todos jogados em tribunal internacional por corrupção. Olha aí, porque não dá para aguentar. E se você vai olhar os 23 primeiros nomes da ordem executiva, eram todas pessoas morando fora dos Estados Unidos. Então, a notícia é bem clara. É bem clara. Se acontecer alguma coisa, eles têm que rezar para não acontecer essa Operação Storm. Tem que rezar. A única que já está em andamento, né, Paulo? E que está para chegar aqui. Eu não sei. Se acontecer isso, é o fim do jogo. Se não acontecer, tem a indignação popular crescente. Por isso que isso que você está fazendo aqui hoje é importante, porque a gente vai, talvez, informar 10, 20, 30, não sei quantas pessoas que vão exponenciar essa informação daí para frente, né? Exato. Vão compartilhar, vão exponenciar, com certeza. Santo Agostinho fala uma coisa, né? Que a verdade é que nem um leão. Se você deixá-la solta, ela protege a si mesma. Exato. Olha aí. Ô, Paulo, outro dia eu ouvi um negócio que eu falei, é o seguinte, eu, por exemplo, vou falar, eu e pessoas como o Marcelo, se bem que o Marcelo só falta o CRM, né? Porque o cara está bem enfronhado, ele conversa com a Ilse de igual para igual, quase ali. Mas, não é de igual para igual. A Ilse está sendo uma grande professora para ele. Está sendo muito bom. E ele está gostando muito, ele está se divertindo muito, está aprendendo bastante, ele liga, conversa comigo, me ensina um monte de coisa. Está muito bom. Nossa. Ele vem me falando coisas que eu não estou atento. Ele fala, olha, já viu isso, viu aquilo. Ele falou, depois eu vou ver, ele está certo. Quer dizer, a Ilse está sendo uma excelente professora.
Professor. Além de estar ajudando vários colegas dela, vários médicos, na época mais escura disso tudo, Sim. ela fez questão de passar informação para colegas médicos dela. Eles Olha, estão muito contentes com os resultados que eles estão tendo. que bacana. É Ô, bonito, Paulo, sabe? Olha, o que mantém a gente toada. nessa toada É. é você receber, vira e mexe, uma mensagem de alguém reconhecendo que esse nosso esforço ajudou alguém que eles amam. Olha que bacana, isso é muito legal, Paulo. Mas o que eu queria te colocar é assim, ó, por exemplo, eu como leigo, eu já sei que aquilo que o Mandetta falou foi um tremendo absurdo, quando ele disse, em determinado momento da curta trajetória dele à frente dessa epidemia, ele falou que iria liberar a hidroxicloroquina, mas já quando a pessoa tivesse na UTI quase. Agora, É, hoje, eu, leigo, falo, meu, que absurdo, como é que ele fala isso, um médico? Obviamente, ele sabe que não adiantaria mais nada, então existe um conluio macabro aí, eu existe não um sei, objetivo político macabro, né? eu não sei, acho que no caso dele era falta de estudo mesmo. É, Porque eu vi ele falar, uma vez ele estava falando, é isso que eu vou falar agora para vocês, está documentado, então vocês podem está conferir. embasado. Não, É. não, porque não, está filmado ele dando uma declaração. Ninguém pode dizer que não é verdade e que é Não, porque percepção é errônea. só vocês voltarem, veem uma declaração dele na televisão, É, e ele fala do DNA do coronavírus. E eu estava, na hora, ligado com um assessor direto dele que estava sentado perto dele, não quero falar o nome, não interessa, mas é uma pessoa muito que eu gosto muito. uhum. E eu mandei para ele uma recomendação e falei assim: olha, avisa o ministro que são vírus de RNA, não é vírus de DNA, que se chama baleia de gavião, uma coisa mais ou menos assim. Sim, Então ele está falando do voo da baleia. Né? Então, aí você vê que o cara realmente é totalmente desinformado. E aí, de fato, ele ainda teve a pachorra no final, e falando: não, não, olha, eu recebi aqui uma informação de que não é DNA, é RNA. Perguntou para o assessor, mas quem que fez? Você que falou isso? E o assessor ficou quieto. ah, Mas, mas achei ótimo. Mas isso, para mim, me convenceu que o indivíduo realmente ele é um indivíduo que não estuda. Não olha estuda. aí. Então, provavelmente ele recebeu essa ordem Uhum. de, do atendimento tardio, mas Sim, na época que ele estava falando em atendimento tardio, a gente já tinha resultados da China, de Nova York e da França, de que o atendimento, a terapia tem que ser aplicada precocemente na fase que o vírus está replicando intensamente. sim. Tipo, segundo dia dos sintomas, assim, do segundo ao quarto, por aí. Isso, e depois disso daí, lá pelo dia 5, você tem uma mudança completa do tipo de doença que a pessoa tem. É uma fase hiperinflamatória, quase, que migra muito rápido e que Sim. destrói completamente vários componentes sistêmicos, e ataca órgãos, Nossa. tecidos, vasos, o sistema endotelial, os capilares são todos afetados, tem enormes problemas. Então, Então, nesse mesmo a sentido, pessoa se salvando, ela vai carregar sequelas para o resto sim, da vida, nesse caso. é muito possível. Ah, sim. Quer dizer, o bicho não é brincadeira. Por outro lado, existe uma terapia, né, a ser feita cedo, né, Paulo? Eu vou ter que me deslocar um pouco aqui, porque está acabando a Não, Paulo, eletricidade. tranquilo. Não, Eu eu tô, também estava para terminar, mas está o que a bateria? eu tô carregando ele agora, daqui a alguns segundos. Ah, tá. Daí você faz consideração final, você passa a sua mensagem, legal. E que eu também não quero te alugar demais aí, hein? Não, você não. Ih, meu Deus, a luz aqui está totalmente complicada, mas eu vou ligar essa máquina agora aqui na eletricidade. Certo. Aí E ela aí, fica pronto. E perfeita. agora a gente consegue talvez acabar essa conversa. Tá certo, Paulo. Não, ia pedir as suas considerações finais, incluindo conselho para as pessoas se notarem alguns sintomas, né? O que fazer, que as pessoas ficam Olha, perdidas, né? você tem um site Ah,
Vou Você anotar. tem um lugar, você tem algum lugar onde você põe informação? Tenho. As pessoas buscam esse teu site, né? Sim. Então, eu recomendo às pessoas a que vão buscar lá no site do Paulo Mello. Eu vou dar uma relação de sintomas que são associados, e eu só faço uma recomendação para as pessoas. Não esperem, quando vocês tiverem qualquer um desses sintomas, vocês procurem imediatamente um médico, tá? Não se automediquem, tomem cuidado na automedicação por várias razões. A primeira razão é que você pode errar a dose, e isso pode ser muito complicado. A segunda razão é que você pode estar tomando remédio para coisa errada. Então, é importantíssimo você ter respeito pelo fato de que quando você tem uma doença, você tem que estabelecer uma relação de confiança com o seu médico. Tá? Então, procurem o médico. Não esperem passar 4, 5 dias com sintomas, porque isso pode agravar demais. Se você tiver alguma doença de base desconhecida ou alguma comorbidade, obesidade, diabetes, problema cardiovascular, hipertensão, alguma cardiopatia, nesse caso, você é um grupo de risco, principalmente se você tiver uma idade superior a 50 anos. 50 anos para cima, o risco aumenta demais. Né? Então, as pessoas têm que ficar muito atentas, procurar um médico. Hoje, lembrar o médico que você tem opções terapêuticas, né? E tentar, ao máximo, evitar a hospitalização. E para você evitar a hospitalização, significa que você vai ter que ser atendido de forma precoce. Olha. E com isso, eu acho que a gente vai conseguir lidar com esse problema. Eu queria agradecer demais você, Paulo, pelo convite, Eu agradeço. Foi muito gostoso conversar com você, foi muito divertido. Eu tenho tido algumas lives aí que eu tenho que conversar com zumbis, que são coisas horríveis. Acontecem coisas literalmente desastrosas. Mas aqui foi uma delícia, foi uma conversa muito boa. E eu espero que todo mundo tenha gostado. E queria deixar meu cumprimento a todo mundo e agradecer de novo você, viu, Paulo? Até logo. Obrigado. Eu agradeço. Boa noite, Paulão. Boa noite, querido. Eu te mando o material, todo o material que eu falei. Eu mandei meu e-mail para você aí no WhatsApp. Obrigado, tá bom? querido. Daí eu coloco o material aqui. Obrigado, abração. Tchau, Um abraço.